Atenção, atenção, galera do segundo ano. Bora lá para a página 37. A gente tem alguns exercícios para corrigir e dar continuidade ao andamento do nosso conteúdo lá. Ok? A gente está trabalhando com cilindros e os volumes de cilindro. Área lateral, área da superfície e volume. Então, no exercício 4, ele traz assim: uma empresa produz perfumes e vende embalagens cilíndricas conforme mostra a figura abaixo. E ele, então, daqui, ele diz que esse diâmetro vale 5 centímetros e essa altura vale 8 centímetros. Dizendo que o preço de venda é R$200 por cada frasco e cada mililitro de produto custa R$1 e mais R$5 da embalagem, determine o lucro. Qual vai ser o lucro? Aí, galera, tranquilo, bora lá. Então, a gente vai fazer pelo volume. Volume é a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado, porque é uma circunferência, vezes a altura. O raio, ele é metade de 5, então é 2,5. Porque o diâmetro é 5, metade é 2,5. Então, vai ficar 3,14 vezes 2,5 vezes 8. Então, aqui agora eu vou fazer assim, ó. Vou fazer 314 vezes 10 a menos 2. E vou fazer 25 vezes 10 a menos 1 ao quadrado vezes 8. Então, aqui eu vou fazer 314 vezes 8 dá 2.512, certo? Daí, aqui, vezes 10 a menos 2, aqui vai dar 25 ao quadrado, 625, vezes 10 a menos 2. Então, isso aqui, vezes 625, dá 1.070,000. E aqui vai ficar 10 a menos 4. Que é 625 e o 25 ao quadrado, tá bom? Então, 25 ao quadrado, 625, e 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. 10 a menos 2 com 10 a menos 2, 10 a menos 4, daí eu ando pra cá. 1, 2, 3, 4. Então, o volume ficou 157 centímetros cúbicos. Ok? E agora eu tenho que transformar centímetros cúbicos aqui para mililitros. Então, a gente tem assim, ó, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Assim como 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então, 157 centímetros cúbicos equivale a 157 mililitros. Aí, ele diz que vende a duzentão menos o tanto que ele gasta para produzir o perfume, mais o valor da embalagem, né? Então, meu lucro vai ser de... vou escrever aqui embaixo. Vai ficar 200 menos aqui vai dar 162. Então, meu lucro vai dar... Então, o lucro é de R$38. É o lucro. Ok? Beleza? Tá aí. Muito bem. Terminamos o exercício 4. Vamos fazer agora o exercício 5. Página 37, exercício 5. Vamos juntos lá. Olha lá. Então, a gente tem aqui. Uma seringa tem o formato de um cilindro circular reto, conforme mostra a figura. Nesse caso, o êmbolo tem 20 mililitros de diâmetro, milímetros, né, de diâmetro, e a seringa está completamente cheia de um medicamento para que se possa injetar uma dose de 6 mililitros desse medicamento. Quantos milímetros, aproximadamente, o êmbolo deve ser deslocado no interior da seringa? Considere π igual a 3. Então, a gente tem que lembrar que 1 mililitro equivale a 1.000 milímetros cúbicos, ok? Só para relembrar aí. Então, o volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume é 3 vezes 10 ao quadrado vezes o H,
que é... Que é quanto que ele falou? 6, né? Ah, não, esse H que eu quero descobrir. Mas o volume que eu sei que eu tenho. O volume é de 20 mililitros, né? O diâmetro... Ah, não, então tá. Então, o diâmetro é 10 mesmo, tá aqui. Muito bem, isso. E o volume que ele pode ter no total é de 6.000 milímetros. Aqui tá certo, então aqui vai ficar. (6.000), que é o volume dele, porque é 6 ml que ele tem que injetar. Então, 6 ml é 6 milímetros cúbicos. Isso, agora sim. Essa é a relação que a gente tem. Então, ele vai injetar 6 ml. Então, vai ficar 6.000 milímetros cúbicos, tá aqui. Então, eu tenho 300 vezes o H, porque 100 ao quadrado é 100, é igual a 6.000. H vai ser igual a 6.000 dividido por 300. Então, H é 20. 20 milímetros. Acabou. Conseguimos, então, encontrar a resposta. Bem facinho, né? Na hora eu fiquei confusa aqui por conta de parecer 20 milímetros de diâmetro. Às vezes eu penso, o cérebro da gente já vai rápido. Eu já vi que o raio seria 10. Mas aí agora escrevendo passo a passo, deu tranquilamente. Beleza. Exercício 6. Então, vamos para o 6 agora. Qual que é o volume do plástico usado na confecção a seguir? Então, a gente tem uma peça que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O diâmetro aqui dele vale 4. A altura aqui que ele passou dessa peça é de 8 centímetros. E esse lado aqui vale 10 centímetros. Então, o volume dessa peça é a área da base vezes a altura. A área da minha base é a área da base de um hexágono. Então, é a área de um hexágono vezes a altura. A área de um hexágono, você sabe que dá para calcular pela seguinte fórmula. 6 vezes a área de um triângulo aqui, né? A gente tem aqui. Então, deixa eu só tirar essa caneca daqui. Vou chegar mais para cá. Aí, 6 vezes o 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Né? Que a área do hexágono é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vezes a altura, que é 8. Então, a gente vai ter 6 vezes o 8, 48. 48 dividido por 4, que vai dar 12. E aqui vezes 100, então vai ficar esse valor do volume dessa peça. Beleza. Aí, ele disse que o volume ali do cilindro, que é que eu tenho que calcular aqui agora. Então, ó, existe isso aqui, tá certo? Ali dentro. Aí, ó. Então, eu tenho um volume aqui dentro também de um cilindro aqui, ó. Então, agora, o volume do cilindro, esse aqui é o volume do hexágono, que a gente acabou de fazer. É πr ao quadrado vezes h. Então, vai ser 3 vezes, ele falou para considerar π igual a 3, né? Então, 3 vezes o raio que é 2, porque é metade do 4 ao quadrado, vezes 8. Então, é 3 vezes 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 3, 96. Então, o volume dessa peça é um menos o outro. 12.000 menos 96. Ok? É isso aí. Eu considerei π aproximadamente 3, tá bom? E a gente termina, então,
centímetros cúbicos. Finalizamos. Beleza, agora vem os cones. O cone é bem facinho, galera. O cone, você tem em mente o seu cilindro aqui. Então, olha lá. Esse aqui é o nosso cone. Se você planifica essa figura, ela vai dar isso aqui, ó. O que é essa parte aqui? É o comprimento dessa circunferência. Quanto que é? 2πr. Tá certo? Então, aqui, ó. A área desse negocinho aqui vai ser o quê? A área lateral. Vamos lá. Aí, a gente já vai ver na página 38. Vai lá na apostila, página 38. Então, a área lateral dela, esse aqui, ele chama da geratriz do cilindro lá. Então, vai ser 2πr vezes G, dividido por 2, porque a área do triângulo é a base vezes essa parte aqui, dividido por 2. Então, a área lateral, 2πrg vezes 2. Então, a área lateral é πrg. Então, eu só mostrei como que surge para que você possa também usar esse mesmo procedimento na hora de pensar se você não conseguir decorar fórmulas, tá bom? Eu tenho também que a área total do meu cone vai ser a área da base mais a área lateral. A área da base é a área de uma circunferência, πr ao quadrado. A área lateral é πrg. Então, tem aqui a área total desse meu cone. Quiser colocar em evidência e tudo mais, você fique à vontade. E a gente tem o volume. O volume do cone, ele é 1/3 do volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura. Então, é 1/3, né, de πr ao quadrado vezes h. Tá aí. Igual a pirâmide, que era 1/3 lá do paralelepípedo, a gente tem o cone 1/3 do cilindro. Beleza? Isso aqui, então, é o cone. E aí, a gente tem mais uma informação, que o cone equilátero, a altura é o dobro do raio. A altura é igual a 2r. Só para relembrar os conceitos que a gente viu. Muito bem. Então, a gente tem alguns exercícios resolvidos ali, da página 38, e é eles que nós vamos avaliar agora, tá bom? Então, vamos lá. Página 38, exercício resolvido 1. Tá aí. Um copo de papel em forma de cone é formado enrolando-se um semicírculo em um raio de 12 centímetros. Qual é o volume aproximado desse copo? Então, a gente tem ali na resolução, ó. Então, vamos colocar aqui para que vocês vejam. Aqui, ó. Isso aqui, ó. É importante observar que o perímetro desse semicircunferência se tornará o perímetro da base do cone e que o seu raio, 12 centímetros, será, então, a geratriz do cone. Tá vendo, ó? Eu tenho semicírculo aqui, a gente tem a circunferência toda aqui. A metade dela, enroladinha, formou esse copo, tá bom? Então, a gente vê, ó, essa geratriz aqui é o raio do semicírculo. Então, a gente tem aqui, tá certo? Então, ele colocou aqui, ó, veja, acompanha lá comigo. Dessa forma, o raio da base é 6. E a altura do cone pode ser calculado como g ao quadrado, porque é Pitágoras, tá? Hipotenusa ao quadrado, porque é o lado oposto a um ângulo de 90 graus, é o g, que vale 12. O raio, que eu sei que vale 6. E o h, que eu quero descobrir. Daí, ele colocou aqui, olha, que bonitinho, ó. G ao quadrado é igual ao h ao quadrado mais r ao quadrado. Então, o h ficou esse daqui menos o raio ao quadrado. Então, 12 ao quadrado menos 6 ao quadrado é 144 menos 36. Ficou raiz de 108, que é aproximadamente 4,4. Então, agora, o volume vai ser πr ao quadrado vezes h dividido por 3. O π é 3,14, o raio é 6, a altura eu já descobri que é 10,4, dividido por 3. Esse volume deu 391,87 centímetros cúbicos. Beleza? Tranquilo. Então, muitas vezes você olha o exercício e não entende a resolução. Eu transcrevi agora aqui para você. E aqui ele usou o teorema de Pitágoras.
Ele pegou esse aqui, enrolou bem bonitinho e gerou esse copo aqui. Então, esse raio aqui virou esse G aqui, ó. Tá bom? E aí, o raio ficou a metade de 12, que é 6. O H eu não tenho, aplica Pitágoras, encontrou H e substitui na fórmula do próprio volume do cone. Fechou. Agora, exercício 2. Vamos lá junto aqui comigo. A terra retirada na escavação de uma piscina semicircular de 6 metros de raio e 1,25 de profundidade foi amontoada na forma de um cone circular reto sobre uma superfície horizontal plana. Admite que a geratriz do cone faça um ângulo de 60 graus com a vertical e a terra retirada tenha um volume de 20% maior do que o volume da piscina. Nessa condição, qual é a altura desse cone? Então, vamos lá. Como a piscina ela é semicircular, o volume da terra retirada é o quê? Ela é πr ao quadrado, né? Vezes o h, que é do próprio... É a área da base vezes a altura, só que é semicircular, então o volume vai ser dividido por 2, porque é semicírculo, metade dele. Achamos, então, o volume 70,65. Como a terra fica fofa e tem volume aumentado em 20%, o volume do cone será de aproximadamente 20% desse valor. Então, é esse valor mais 20%. Então, se você fizer aqui, ó, 70,65 dividido por 10 vezes 2, deu 14,3 e somar com 70,65, dá esse valor aqui, ó, bem certinho. Então, ele pegou esse valor e acrescentou, então, 20% desse valor. Pegou esse valor mais 20% desse valor, que deu um total desse. Então, e esse volume tem o formato de um cone, que a geratriz forma um ângulo de 60 graus com a vertical, ou seja, olha lá agora aqui, ó. Então, a gente tem esse triângulo aqui, ó. Esse alfa aqui, ele vale 60 graus, tá bom? Que ele informou aqui, ó. Aqui é a altura e aqui é o raio. Eu sei que a cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Então, ele usou a tangente de 60 graus, que é a raiz de 3 que a gente tem da tabelinha, vai ser o raio sobre o H. Então, eu pego agora o H, passo multiplicando, então o raio vai ser igual a H vezes o 3, raiz de 3. Então, o volume vai ficar o quê? O raio é H vezes raiz de 3, e eu já sei que o volume é esse valor aqui. Então, ele só usou o valor do raio substituindo aqui para encontrar uma fórmula mais simples. Então, π, o r ao quadrado, que vai ser h ao quadrado vezes 3, tá aqui, ó, h ao quadrado vezes 3 vezes o h. O 3 com 3 corta, vai ficar πh ao cubo. Esse é o volume. O volume eu descobri, que é 84 vezes 78, porque era aquele valor de 70, né, vírgula alguma coisa, mais 20% desse valor de 70, que deu 84,78. Isso é igual ao π, que é 3,14, vezes o h ao cubo. Passei esse aqui dividindo, deu 27. Extraí a raiz cúbica de 27, que é 3. Então, achei o h igual a 3. Tá aí, tá bom? Então, a nossa aulinha tá bem tranquila aí para vocês verem. Agora, eu vou pedir para vocês, como tarefa de casa, fazerem a página 40 do exercício 7 ao 9, tá bom? Só esses 3 exercícios. E aí, a gente finaliza a nossa aula de hoje e na semana que vem, ou na próxima aula, né? A gente faz a correção do exercício 7 até o 9 da página 40. Vejo vocês. Com a graça de Deus, tudo de bom.